dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a morfologia e, dando continuidade, antes de mais nada, meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e, na sequência daquilo que já começamos a estudar, da morfologia, hoje, a partir desta aula, nós vamos exatamente estudar cada classe de palavras separadamente. Nós iniciamos os nossos estudos pela estrutura das palavras, a estrutura, o radical, o tema, a vogal temática, as desinências de gênero, masculino, feminino. Em seguida, nós adentramos os processos de formação de palavras, derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, né, e tantos outros. Em seguida, nós apresentamos as 10 classes de palavras de uma forma mais generalizante, adentrando na questão conceitual. E agora nós vamos a cada classe de palavras separadamente para estudar a sua morfologia, ou seja, a sua estrutura, os seus processos de formação. Então, aqui o substantivo, relembrando, o substantivo se caracteriza por significar objetos. Então, substantivos são substâncias. Eles dão nome a tudo aquilo que está ao nosso redor. Sejam cidades, sejam objetos, sejam pessoas. Então, daí, né, ser substancial essa palavra, essa classe chamada de substantivo. Nós temos também uma classificação básica aqui para o substantivo. Substantivos concretos e substantivos abstratos é um conceito que extrapola a gramática. É um conceito que adentra o cenário da filosofia. Por quê? A gramática, quando ela nasceu, né, lá há muitos séculos, ela nasce no seio da filosofia, como um raciocínio filosófico. E em seguida ela foi aprimorando, ela foi se separando e ela foi ganhando suas próprias especificidades. Então, esse conceito ainda é um conceito remanescente da origem da gramática. Então, nós vamos passar rapidamente por ele. Os substantivos concretos são aqueles que têm existência independente. Os substantivos abstratos são aqueles que têm existência dependente. O que isso quer dizer? Um automóvel, depois de construído, ele é algo concreto, palpável, que está nas ruas, ok? Beleza já é algo abstrato e que, para existir, é necessário que haja um corpo, um objeto artístico, que incorpore essa beleza e que seja exatamente o mecanismo, o veículo, né, de transmissão dessa ideia de beleza. Então, daí porque ele é dependente. Temos uma outra classificação, que é exatamente a dos substantivos próprios e comuns. Os substantivos próprios, eles se aplicam individualmente. Ou seja, o meu nome, Ana Catarina, até existem outras pessoas chamadas Ana Catarina, mas com a minha história, com a minha filiação, com a minha história de nascimento, né, com a minha trajetória, inclusive como cidadã, documento, número de identidade, só existe um. Então, tudo aquilo que for substantivo próprio se aplica ao individual. Então, nomes de pessoas, nomes de cidades, né, são substantivos próprios. E, por serem individuais, são grafados com inicial maiúscula. Né? Já os substantivos comuns, eles têm características comuns. Uma rua é uma rua na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em Montes Claros, em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, existem características comuns que fazem com que a gente nomeie aquilo de rua. Então, daí substantivo comum, grafado com inicial minúscula. Temos também os substantivos contáveis e não contáveis. Os contáveis, eles podem ter partes individualmente consideradas. Eu posso dizer 2 homens, 3 homens, 4 homens, 4 garrafas, né? 10 cédulas. Então, são realmente substantivos e ideias consideradas individualmente, em partes. Já as ideias abstratas ou os substantivos coletivos são incontáveis, são não contáveis, tá ok? Não dá para contar bondade, uma bondade, duas bondades.
E matilha é um substantivo coletivo que já guarda consigo essa ideia de plural. Então, matilha é um grupo, um conjunto de cães, de cachorros. Então, ela já tem essa ideia de plural. Outra classificação, nós já passamos por essa classificação, inclusive para compreender o processo de formação de palavras, de derivação e de composição, nós temos os substantivos primitivos e derivados. Então, primitivo é aquela forma que não dá mais para dividir. Se você retirar alguma coisa dela, e você pode até fazer isso no campo da fonética, separando em letras e sons, mas no campo da morfologia, se você tirar uma letrinha dela, já fica ali uma palavra que não existe. Exemplo, praia. Se eu tirar o A, praia, não vai ser algo que tenha um significado na língua. Então, quando você vai reduzindo a palavra, você vai chegar a um limite. Esse limite, que é exatamente o limite a partir do qual você acrescenta os sufixos, os prefixos, as desinências e forma palavras derivadas, ou se junta a outra palavra e compõe, tem o processo de composição, então nós chamamos de primitiva. Então, a primitiva é que vai receber os elementos que vão fazer dela uma palavra derivada. Então, arrozal já é derivada, porque vem de arroz acrescido de um sufixo. Então, continuemos. Nós vamos ver aqui alguns coletivos. Não dá para esgotar todos os substantivos coletivos aqui. Então, os substantivos coletivos, eu aconselho que vocês consultem qualquer gramática da língua portuguesa, na parte morfologia, substantivos, substantivos coletivos, e dei uma olhada, pelo menos naqueles que são mais utilizados, porque todos, realmente, existem alguns, inclusive, que a gente nem usa, mas aqueles que são mais utilizados, que são mais conhecidos, vale a pena dar uma olhada, compreender, né, e memorizar. Então, aqui nós temos associação, clube, comício, comissão, congresso, conselho, convenção, corporação, grêmio, sociedade. O que é isso? É um grupo de pessoas reunidas com um fim comum. Então, se você usa a palavra associação, é uma palavra que tem um sentido coletivo, ela já tem um sentido pluralizante. Um conjunto de gafanhotos, maribondos e percevejos se chama nuvem, miríade, onda ou praga. Um conjunto de estrelas, uma constelação. A morfologia do substantivo. Quando a gente fala da morfologia do substantivo, como é que ele se estrutura? Que flexões ele recebe? Né? E aí nós vamos ver que ele vai receber 3 flexões. Ele vai receber as flexões de número, a flexão de gênero e a flexão de grau. Então, a flexão de número, se é singular ou se é plural. A flexão de gênero, se é masculino ou feminino. A flexão de grau, se é aumentativo ou diminutivo. E aí vamos ver separadamente cada uma dessas flexões, mas também lembrando que cabe dar uma olhada na gramática, as especificidades de cada uma dessas flexões, tá? Porque não dá para a gente abarcar todas elas aqui. Aqui tem o principal. Então, vale a pena dar uma olhadinha, fazer uma consulta, né, para ampliar um pouquinho esse conhecimento. Então, nós temos o singular e o plural. Regra geral da língua portuguesa: acrescenta-se S ao final de uma palavra para você estabelecer o plural. Então, eu tenho livro, acrescento S, fica livros. Cicatriz já é uma palavra que termina com Z, assim como cruz, e que vai ter um plural diferente, já vai ter com ES. Você já acrescenta ES. Então, cicatrizes. Coração, cidadão e capitão são palavras que terminam com ão, mas cuja flexão de número, cujo plural, pode variar se esse plural vai ser OS, AOS ou AES. A diferença desse plural vem da palavra na sua origem latina. Dependendo de como ela era na sua origem latina, ela passou para a língua portuguesa com esse plural específico.
Como nós não temos mais esse referencial da língua latina lá no início, então são plurais que nos confundem. E tudo bem, é natural nos confundir, mas por isso vale a pena dar uma olhadinha lá na gramática para aprofundar o assunto. Fóssil, fósseis, né, quando termina com L. Lápis e pires são dois substantivos que já estão no plural. A ideia de plural ou de singular vai depender do contexto, ok? Mas elas não vão sofrer acréscimo de S. Você não acrescenta algo além do S, nem vai suprimir o S. Olho e olhos é um caso específico de pluralização em que no singular, por exemplo, você tem um O fechado, olho, no plural, você vai ter um O aberto, olhos. Então, a diferença de singular e plural marcada por uma diferença fonética, de som. Caráter, caracteres, né? Você também tem um plural bem específico aí, inclusive alongando sílaba e mudando de sílaba tônica. Papelzinho, papeizinhos. Quando você coloca no plural, tira o L e acrescenta um I. No processo que vocês todos devem estar lembrados, que é o processo de formação de palavras que nós chamamos de derivação imprópria, quando nós mudamos a classe gramatical da palavra sem mexer na estrutura da palavra, então não e sim, em geral, são classificados como advérbios, antepondo um artigo, vira substantivo. Na hora em que eles viram substantivos, se transformam em substantivos, consequentemente, eles vão seguir a morfologia do substantivo. Então, passam a ter singular e plural. Daí, os nãos, os sims. Temos alguns plurais que são muito específicos e que podem soar estranho, porque pode parecer que a gente está errando por não colocar o S. Mas, por exemplo, quando a gente se refere a povos e a tribos, os tupi, os somali. Então, apenas o artigo indica a ideia de plural, tá? É norma padrão. Pontapé, nós temos aí já palavras, né, que são compostas. Então, pontapé, pontapés, segue a regra geral. Já ex-diretor, ex-diretores, você não mexe no prefixo, mas apenas no substantivo que vem depois. Pé de moleque, quando você tem uma palavra composta e você tem uma preposição, em geral, você flexiona apenas a primeira palavra. Cabra cega, cabras cegas. As duas vão para o plural, porque nós temos aí um substantivo e um adjetivo. E tanto o substantivo quanto o adjetivo recebem flexão de número. Os leva e traz, você já tem uma expressão que é leva e traz, mas é uma expressão formada por dois verbos, né? E aí apenas o artigo no plural. Então, são especificidades, aqui tem algumas, mas eu sugiro, né, que vocês vão lá na gramática e aprofundem um pouco mais esses casos. Apenas os principais. A partir da flexão que vimos agora, vamos à flexão de gênero. Então, basicamente, o que é masculino? Masculino é aquilo que você pode anteceder, pode antepor o artigo o. O que é feminino? Aquilo que você possa antepor o artigo a. Artigo, ele é a peça fundamental para você classificar a palavra seguinte, a palavra que ele se refere como substantivo. Porque o artigo, ele só faz referência ao substantivo. Toda palavra antecedida por artigo é substantivo. E quando eu digo antecedida, significa com quem ela guarda referência, ok? Então, nós temos aqui os substantivos biformes, que são aqueles que têm um par masculino e feminino. Nós, inclusive, vimos nas aulas de estrutura que quando existe esse par, nós chamamos a vogal de desinência de gênero masculino, desinência de gênero feminino. Quando você não tem o par, essa vogal você chama de vogal temática. Doutor, doutora, juiz, juíza, alemão, alemã, valentão, valentona, duque, duquesa. Vemos aí o acréscimo, né, de algo que não é simplesmente o O e o A, que são as marcas gerais de masculino e de feminino, são formas específicas.
Temos outras formas, como bode, cabra, né? Que são, por exemplo, se você pegar ator e atriz, são palavras que são um pouquinho diferentes. Bode e cabra são bem diferentes, mas tem o par masculino e feminino. Temos também um outro caso, que é o caso de o estudante, a estudante, o doente, a doente, em que o substantivo ele não vai mudar, mas você vai alterar a ideia de masculino e de feminino a partir do artigo, da escolha do artigo. Então, a esse caso nós chamamos comum de dois gêneros. Temos também os substantivos sobrecomuns, que é quando você só usa naquele gênero. Por exemplo, a criança, independentemente de ser um menino ou de ser uma menina, você vai sempre se referir à criança utilizando o artigo a. E existem casos de bichos, né, em que você tem a mesma palavra para o masculino e para o feminino, só que você precisa especificar se é macho ou se é fêmea. Então, cobra macho, cobra fêmea. Então, aí nós temos os substantivos epicênios. O capital e a capital é um caso também bem particular, em que, quando você antepõe o artigo masculino, tem um significado. Quando você antepõe o artigo feminino, tem outro significado. Então, o capital tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com moeda, e a capital tem a ver com uma cidade, que se destaca ali por ser o centro econômico de uma região. Então, também são especificidades que precisam ser levadas em conta, principalmente quando lemos textos, né? E muita atenção ao fazer questões. O grau aumentativo e diminutivo, nós temos homenzarrão, é o aumentativo de homem, homenzinho é o diminutivo de homem. A esses aumentativos e diminutivos, a que você acrescenta um sufixo, formando uma só palavra, você chama de aumentativo ou diminutivo sintético, que vem de síntese, de resumo, né? Homem grande e homem pequeno, veja que já houve o acréscimo de uma palavra que dá essa ideia de aumentativo e diminutivo. Então, aí nós já temos um aumentativo e um diminutivo analítico, que vem de análise, de decomposição em partes. Então, mais de uma palavra. Queridinha, mãezinha e bonitinho são exemplos de que o aumentativo e o diminutivo nem sempre estarão na dimensão apenas do tamanho. E é muito importante prestar atenção às questões sobre esse assunto. E, em geral, são questões que envolvem textos. Então, volta lá no texto e vê qual é o sentido que está sendo apresentado no texto, porque nem sempre vai ser tamanho, ok? Se eu estiver fazendo uso de uma ironia, ô queridinha, você sabe de tal coisa, né? Então, aí não é tamanho, é ironia. Mãezinha, né? Você pode me fazer tal coisa? Já tem um valor mais afetivo, um valor mais carinhoso. E, dependendo do contexto, até interesseiro, né? Pode ser aí uma determinada troca, alguém está pedindo alguma coisa. O bonitinho já viu a que horas está chegando, né? Pode ter um sentido pejorativo. Então, muita atenção com aumentativo e diminutivo dentro de um texto, porque nem sempre o aumentativo e o diminutivo estão na dimensão concreta do tamanho. Eles podem também estar atribuindo emoções, sentimentos, que são particularidades que você só vai perceber dentro de uma determinada situação, dentro de um determinado contexto. Aqui, só para a gente fechar essa parte teórica, só lembrando, porque isso aqui não tem a ver com morfologia, isso aqui tem a ver mais com a parte da sintática. Então, você tem que os substantivos, em geral, eles funcionam como sujeitos e objetos, tá? Dentro do aspecto sintático. Então, aqui nós temos uma frase, essas três palavras destacadas são substantivos, elas estão aqui em maior relevância, ciência, relevância e cenários. Então, a ciência é o sujeito, tem mais relevância, relevância é o núcleo do objeto, no caso, um objeto direto. E em cenários pandêmicos, você tem exatamente um adjunto adverbial, em que o núcleo é cenários. Então, você tem complementos, tá? Então, em geral, o substantivo funciona ou como sujeito,
ou como complementos. Esses complementos podem ser objetos, podem ser adjuntos, mas isso aqui é só um adendo, né, que não tem a ver com a morfologia. E agora vamos exercitar o que estudamos nesta aula. Então, vamos lá para a primeira questão. Assinale a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. Todo substantivo pode ser antecedido por artigo. Então, quando a gente busca um substantivo, a gente busca o artigo com quem ele guarda uma referência, ok? Então, ela ganhou o prêmio vencedor. Nós temos o artigo prêmio. Prêmio é o substantivo. Vencedor aí é um adjetivo. Então, não é essa alternativa. O mesmo raciocínio aqui. O prêmio será do trabalho vencedor. Do é de mais o artigo, trabalho, substantivo, vencedor, adjetivo. O melhor será o participante vencedor da disputa. O participante. O artigo, participante, substantivo, vencedor, adjetivo. O aluno vencedor será aquele que acertar o resultado do problema. O aluno. O artigo, aluno, substantivo, vencedor, adjetivo. Então, nas 4 alternativas que aqui estão, vencedor não é substantivo, é adjetivo. Consequentemente, a alternativa correta, a alternativa B, o vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Neste caso, temos o artigo o e vencedor como substantivo, ok? Porque não temos um adjetivo depois, e ainda que tivesse, o artigo está guardando referência com vencedor. Então, nesse caso, vencedor é o substantivo. Na próxima questão, assinale a alternativa em que o termo melhor é um substantivo. Mesmo raciocínio da questão anterior, mas muita atenção aqui é um pequeno detalhe. O melhor presente foi o da professora. Aí você pode cair na armadilha de dizer o é artigo, melhor é substantivo. Não. Aqui houve um jogo que eles fizeram, um joguinho perigoso para você cair. Presente é o substantivo. Eles inverteram a ordem do substantivo e do adjetivo. Eu posso dizer dia melhor e posso dizer melhor dia. Melhor continua sendo adjetivo de dia e dia continua sendo o substantivo. Então, o melhor presente, o substantivo é presente e melhor é o adjetivo, ok? Então, muita atenção nisso daí. Fizemos o melhor tempo da corrida, mesmo raciocínio. Tempo, melhor. Tempo é o substantivo, melhor é o adjetivo. Trabalhamos melhor quando estamos juntos. Aí você tem trabalhamos, que é uma forma verbal. Melhor está como advérbio, não está como substantivo. Na alternativa seguinte, vamos escolher o melhor trabalho. Segue o raciocínio da A e da B. O melhor trabalho, o trabalho melhor. Trabalho é substantivo, melhor adjetivo. E, consequentemente, a alternativa correta é o melhor deve vencer a disputa. Aqui não há dúvida, porque você não tem nenhum nome depois da palavra melhor. Depois da palavra melhor, você tem verbo, tá? Substantivo não é verbo. Então, o melhor, você tem o artigo e o substantivo. Então, neste caso, melhor é substantivo. Mas muita atenção a essa inversão entre sujeito, o sujeito não, entre o substantivo e o adjetivo. É porque eles funcionam como sujeito. Entre os 5 pares de vocábulos a seguir, assinale aquele que mostra uma forma aumentativa do substantivo indicado, sem possibilidade de a forma aumentativa indicar uma realidade diferente. Então, pode parecer confuso, mas o que é isso? Em todos os pares que eu vou apresentar aqui, você vai ter uma forma aumentativa de um substantivo. Só que em apenas um, né, você terá a possibilidade de isso aí ser apenas aumentativo, não está relacionado a outros contextos. Lembram que nós falamos que em alguns contextos existe o irônico, o afetivo, o pejorativo. Então, será que essa palavra aumentativa ela é já utilizada em outro contexto, com outra acepção?
Não é essa daí que nos interessa. A que nos interessa é aquela em que não há possibilidade, né, de indicar uma realidade diferente, se não aumentativo, se não uma ideia de maior, ok? Então, papel, papelão. Papelão é o aumentativo de papel? É, mas a gente também conhece a palavra papelão, de pô, fulano fez um papelão na reunião de ontem. Então, essa não nos interessa, porque nós estamos procurando uma forma aumentativa sem possibilidade de indicar uma realidade diferente. Essa indica uma realidade diferente. Então, não pode ser ela. Caixa, caixão. Caixão é aumentativo de caixa? É, mas também é aquele lugar em que são colocados os mortos. Então, tem uma outra acepção, tem uma realidade diferente, então também não pode ser. Orelha, orelhão. Embora os mais jovens também talvez tenham dificuldade para identificar em orelhão uma realidade diferente, mas orelhão era como chamávamos o telefone público que ficava nas ruas, ok? Então, tem uma realidade diferente. Pescoço e pescoção. Então, pescoção é sinônimo de tabefe, dá um pescoção em alguém. Então, temos também aqui uma realidade diferente. Então, barriga e barrigão. Barrigão é uma barriga grande, ok? Nós não temos uma outra realidade para a palavra barrigão. Então, por isso, essa é a alternativa correta. Veja que é uma questão simples, mas que requer muita atenção. A questão seguinte: nas frases abaixo, há dois substantivos sublinhados. Aquela frase em que o segundo desses substantivos é adequado ao coletivo anteriormente sublinhado é. Então, basicamente, nós vamos procurar o par, né, onde você tem um substantivo coletivo que, de fato, corresponde àquele grupo, né? Então, lembram que eu pedi, ó, dá uma olhadinha em qualquer gramática em que haja substantivos coletivos, porque aí você vai conhecer os principais e, diante de uma questão como essa, você não vai ter dificuldade. Então, quando um batalhão se separa, os foliões ficam afastados uns dos outros. Então, assim, batalhão não é o substantivo coletivo de foliões, né? Um batalhão é muito mais de soldados. A outra alternativa, quando um enxame se assusta, as hienas podem tornar-se agressivas. Enxame a gente sabe que é de abelhas. Quando uma biblioteca se incendeia, as estantes perdidas. Então, assim, biblioteca é de livros. Quando chega uma junta, seus engenheiros são bem recebidos. Junta é de médicos. E aí, consequentemente, quando um cardume cai na rede, os peixes se debatem durante algum tempo. Cardume é, de fato, o substantivo coletivo de peixes. Então, essa é a alternativa correta. A próxima questão, assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivos próprios. Lembrem-se de que os substantivos próprios são grafados com inicial maiúscula e os substantivos próprios são aqueles que são específicos para nomes de pessoas, nomes de lugares, né? Aquilo que tem realmente uma identidade própria. País não é próprio, papel não é próprio, menino não é próprio, cidade não é próprio, Chapecó, sim, é o nome de uma cidade, Irene, o nome de uma pessoa. Então, aqui nós temos, sim, um par de substantivos próprios, inclusive ambos grafados com inicial maiúsculo. A próxima questão, assinale a alternativa que contém o plural correto. Então, estamos aqui na flexão de número. A cruz, as cruzes, a gente sabe que é com E, né? Não é com I. O barril, os barris, não tem esse L. O tênis, os tênises, não. Tênis é aquela palavra que já vem no plural, como lápis e pires, que a gente viu lá no exemplo. Então, vamos aqui
ver se aparecem as duas alternativas. Deixa eu voltar aqui, que passou um pouquinho demais. Voltemos à tela. O armazém, os armazéns, é sim os armazéns, só que é grafado com N e não com M. E em o jornal, os jornais, nós temos realmente o plural correto. Então, aí, talvez a A, B e a C não trouxesse nenhuma dúvida. A E seria uma questão de ortografia, né? Você poderia confundir o M com o N, mas o plural, de fato, é com N, então não está correto. Nós temos de ir em busca da alternativa que marca, de fato, algo correto, que é jornal e jornais. Então, espero que tenham aprendido, tenham gostado, né? Tenham conhecido um pouco mais da morfologia do substantivo e que todos esses conhecimentos sobre a morfologia do substantivo possam auxiliar vocês nas questões. Lembrando que há questões em que a gente precisa pensar um pouquinho, presta atenção, porque às vezes eles invertem a ordem das palavras, nos confundem, e isso pode levar à marcação da alternativa incorreta. Não é isso que queremos. Então, até a próxima e aquele abraço.